Como? O cientista Greg Braden explica. Desde 1887 até o princípio dos anos 90, toda a ciência ocidental era baseada num princípio, que o que acontece num lugar não tem relação ou sincronia com o que acontece em outro lugar qualquer. E agora nós sabemos que absolutamente isto não é verdade. Eu irei lhe apresentar 3 experiências que estão a sacudir os princípios da física ocidental. A primeira foi conduzida por um físico russo chamado Vladimir Poponoy, no início dos anos 90. Ele veio para os Estados Unidos para concluir esta série de experiências. O que Poponoy quis foi investigar a relação entre o DNA humano e a substância que o nosso mundo é feito, que nesse caso são pequenos pacotes de energia que chamamos de fótons, pequenas partículas de luz, se quiserem pensar dessa forma. Então, a experiência consistia em pegar um tubo de vidro, tirar todo o ar de dentro, criando o que hoje em dia chamamos de vácuo, com a proposta de que não tivesse nada dentro deste tubo. Contudo, sabemos que sempre resta alguma coisa, estas pequenas partículas de luz. Então, Poponoy mediu as partículas para ver como estavam distribuídas, se voavam para todo lado dentro do tubo, se estavam todas acumuladas no fundo ou o que acontecia com elas. Os resultados desta parte da experiência não foram surpreendentes, porque os fótons estavam completamente ao acaso, e isto é o que eles esperavam. A próxima parte da experiência é onde isto fica realmente interessante. Eles colocaram o DNA humano dentro deste tubo, e quando voltaram a medir os fótons, o DNA humano fez com que os fótons formassem um alinhamento. O DNA estava a ter um efeito direto na substância de que o nosso mundo é feito. Isto é precisamente o que antigas tradições espirituais sempre disseram, que algo dentro de nós tem efeito sobre o mundo à nossa volta. A segunda experiência é uma experiência fascinante, é uma experiência militar. Em essência, o que eles fizeram foi que pegaram o DNA humano do interior da boca de um doador e colocaram este DNA dentro de um dispositivo que media os seus efeitos num quarto de um edifício, enquanto o doador do DNA estava no outro quarto do mesmo edifício. E o que eles fizeram foi que sujeitaram o voluntário ao que eles chamaram de estimulação emocional, que geravam respostas exatas de emoções de alegria ou tristeza, medo, ira ou raiva numa parte do edifício e mediam o DNA para saber se esse seria afetado pelas emoções do doador. Então, por que aconteceria? Nos dados da física ocidental, nada sugere que aquele DNA continuasse ligado ao doador. Todavia, ao conduzirem estas experiências, o que descobriram foi justamente o oposto. O que encontraram foi que, quando o doador estava a ter seus picos emocionais em vales num quarto, o DNA estava a ter seus picos emocionais em vale no outro quarto, exatamente ao mesmo tempo. A terceira experiência foi conduzida também no princípio dos anos 90, pelo Instituto do Coração e Matemática, uma organização do estudo pioneira com sede na Califórnia do Norte, que estão a explorar o coração humano, que é muito mais que uma simples bomba que movimenta sangue pelo nosso corpo. Isso é o mínimo que o nosso coração faz. Estão a descobrir que o nosso coração é o campo magnético mais forte do nosso corpo e que o campo eletromagnético produzido pelo nosso coração tem um efeito que se estende bem para lá do nosso corpo. Então eles programaram uma experiência para testar precisamente esta teoria. Sem surpresa, eles pegaram algum DNA humano e isolaram o DNA. Pediram a alguns indivíduos que foram treinados que sentissem o que foi chamado de emoções humanas coerentes. Emoções muito claras de amor, apreciação, compaixão ou raiva, ira e ódio. Teriam esses sentimentos a pedido, e à medida que as pessoas treinadas para terem esses sentimentos os tinham, eles mediram a forma como o DNA respondeu. E o que eles perceberam foi que na presença da apreciação, amor, compaixão, perdão, o DNA tornou-se tremendamente relaxado. E o oposto é verdade também. Na presença da raiva, ira, ódio, ciúme, o DNA estava apertado como um pequeno nó. Cada uma destas 3 experiências foi importante para cada uma delas.
Contudo, quando colocamos todas juntas, ao invés de serem experiências isoladas interessantes, elas começam a contar-nos uma história. E a história se parece com a primeira experiência de Vladimir Poponoy. Ele disse que o DNA do nosso corpo tem um efeito direto no nosso mundo, na matéria física de que o nosso mundo é feito a um nível energético. A última experiência mostra que as emoções humanas têm a capacidade de mudar o DNA que está a produzir efeito no mundo à nossa volta. Na segunda experiência, que foi conduzida pelo Exército dos Estados Unidos, mostra que quer estejamos no mesmo edifício ou a 400 milhas de distância, o efeito é o mesmo. Nós não estamos limitados por espaço e tempo e que de fato os resultados das experiências estão precisamente a dizer é que você e eu temos um poder no interior dos nossos corpos que não estão ligados pelas leis físicas de forma como as entendemos hoje. As tradições antigas não só reconhecem essa relação, como nos convidam a dar um passo mais à frente e deixaram instruções precisas de como aplicar nas nossas vidas. No final dos anos 80, eu era um engenheiro. Trabalhava nas empresas de defesa aeroespacial. Eu comecei a explorar estes conceitos como um engenheiro a olhar para o mundo à minha volta para perceber a história daqueles que vieram antes de nós. E foi este pensamento que me levou à jornada de alguns dos mais surpreendentes lugares do mundo, desde os templos do Egito até as montanhas dos Andes, na Bolívia e Peru, Índias, Nepal, as terras altas da China Central e Tibete, e através do deserto americano do Sudoeste, procurando por informação valiosa que nos ajudasse a compreender como nos relacionamos com o mundo e como nós podemos usar este poder do sentimento. Esse poder que fala uma linguagem do mundo à nossa volta. Isto era precisamente o que o abade do Tibete estava a descrever. Ele falava de um motivo prioritário, que é baseado no sentimento, e ele disse que nós temos que sentir o sentimento como se a oração já tivesse sido respondida. E dentro desse sentimento, nós estamos a falar para as forças da criação, permitindo a este campo, o holograma quântico, a mente de Deus, responder-nos com o que seja que nós estejamos a sentir nos nossos corações. Então, ao invés de rezar e sentir-se impotente numa determinada situação, exemplo, querido Deus, por favor faça com que haja paz no mundo. Este modelo de oração convida-nos a sentir como se estivéssemos desfrutando dessa paz. Em 1972, 24 cidades dos Estados Unidos foram usadas para conduzir uma experiência onde pessoas foram usadas para sentirem o sentimento de paz numa maneira muito específica e foram colocadas estrategicamente nestas cidades. Cada cidade tinha população superior a 10 mil pessoas, e isto foi documentado num dos muito bem conhecidos estudos que foram feitos no princípio dos anos 70. E o que aconteceu foi que, durante o tempo que as pessoas estavam a sentir o sentimento de paz na comunidade à sua volta, para lá dos edifícios onde estavam a conduzir esta experiência, as comunidades experimentaram estaticamente mensuráveis reduções no crime, crimes violentos contra as pessoas, acidentes de tráfico declinaram. Em algumas cidades como Chicago, o mercado bolsista azedou, abrandou, enquanto a paz estava a ter lugar, e quando eles pararam as suas orações, todas as estatísticas inverteram-se, e eles fizeram isto por mais tempo e por mais vezes. E é tão preciso que agora nós sabemos que as estatísticas foram capazes de determinar precisamente o número de pessoas que é disposto a começar, iniciar este tipo de efeito. Então eu vou partilhar a fórmula e depois vou descrever o que essa fórmula representa. O efeito é primeiramente notado quando um certo número de pessoas estão a praticar, e esse número mínimo é a raiz quadrada de 1% de uma determinada população. Então, o que é que isso significa? Se tiver uma cidade de 1 milhão de pessoas, por exemplo, você toma 1% de 1 milhão na sua calculadora, e então acha a raiz quadrada do que for esse 1%. Esse número diz-lhe quantas pessoas são necessárias, o número ideal para começar o efeito.
Obviamente, quanto maior o número de praticantes, maior será o efeito. Para uma cidade de 1 milhão de pessoas, esse número é cerca de apenas 100. Num mundo de 6 milhões de pessoas, a raiz quadrada de 1% dessa dada população é apenas cerca de 8.000 pessoas. Tive a oportunidade, durante este tempo, de ver uma filmagem de cura de um câncer de bexiga de 3 polegadas dentro do corpo de uma mulher que, por métodos padrões ocidentais, tinha sido diagnosticado impossível. Ela tinha ido como último recurso a um hospital medicinista em Beijing, na China. Então, na documentação em vídeo, é mostrado uma mulher deitada num quarto de um hospital e ela está completamente desperta. Ela está completamente consciente e acredita no processo que está prestes a acontecer. Através dela está um técnico de ultrassom que está manuseando uma varinha de ultrassom sobre o seu baixo abdômen. Nós podemos ver num monitor de TV e na parte esquerda do monitor eles fazem uma foto instantânea, uma imagem em tempo real, para terem uma referência, para que possamos ver qual a sua condição naquele exato momento. Na parte direita do monitor, nós podemos observar ao vivo, enquanto 3 participantes que estão trabalhando com a energia do corpo dela e com os sentimentos nos seus corpos, e o que eles fazem é começarem a entoar uma palavra que para eles concordaram que reforça o sentimento dentro deles de que ela já está curada. A entoação diz essencialmente: já está curada, já está realizado, já está curada, já está realizado. Quando eles começam a ter estes sentimentos e dizerem estas palavras entre eles próprios, no monitor da TV e no monitor do computador, nós podemos ver em tempo real este tumor de câncer enquanto desaparece em menos de 3 minutos, em tempo real. Não é como um lapso de tempo num documentário em que vê a rosa desabrochar em 30 segundos, quando isso é de fato uma coisa que pode demorar dias. Isto literalmente acontece em menos de 3 minutos. O corpo dela respondeu aos sentimentos dos participantes que foram treinados para ter este tipo de sentimentos que eles estavam a ter. E tudo que eles estavam a sentir era o sentimento de como se sente de estar na presença de uma mulher que já está curada, totalmente habilitada, totalmente capacitada. Eles não estavam a visualizar como uma mulher que estava doente e não estavam a dizer: câncer mal, tem que ir embora. Eu tive a oportunidade de falar com esse senhor, Luke Chen, que realmente criou este método, e fiz-lhe uma pergunta: e se aqueles 3 participantes não estivessem lá? Será que aquela mulher poderia ter se curado? Será que cada um de nós pode fazer isto por si próprio? Ele sorriu para mim quando lhe fiz a pergunta. Ele disse: existe uma grande e total probabilidade que ela pudesse ter feito sozinha. Há, contudo, qualquer coisa conosco, humanos, que parecemos sentir-nos mais habilitados a ter mais força quando apoiado por outro nas coisas que acreditamos e nas coisas que escolhemos realizar. Até mais recentemente, a pesquisa levada a cabo pelo cientista Masaru Emoto, tendo em conta a relação entre emoções humanas, sentimentos humanos e gotas de água, demonstra essa relação ainda mais interessante. O que aconteceu foi que este projeto de pesquisa em particular descobriu que gotas de água, que fazem cerca de 70% do nosso mundo e 70% do nosso corpo, que estas gotas de água respondem às emoções humanas que sejam sentidas no nosso corpo ou estejam de fato escritas no rótulo que são colocadas em recipientes com água. E as emoções do pesquisador, à medida que os rótulos estão sendo impressos e presos nesses recipientes, esses recipientes foram congelados por um período específico de tempo e foram então retirados deste processo de congelamento. E enquanto começavam a mover-se, eles se cristalizavam. E os cristais são um sinal que nos conta sobre o que acontece com as emoções. No primeiro sinal, notamos o cristal de amor e gratidão. No segundo cristal, notamos escrito terra. No terceiro cristal, golfinho.
No quarto cristal, oração. No quinto cristal, honestidade. No sexto cristal, idiota. No sétimo cristal, diabo. No oitavo cristal, sujeira. No nono cristal, Feliz Natal. No décimo cristal, mãos macias de mãe. No 11º cristal, internet. E é um belo exemplo comovedor de como cada um de nós tem uma oportunidade de participar, não controlar ou manipular, mas sim participar dos eventos no nosso mundo, nos eventos da nossa vida, das nossas famílias, nossa comunidade e dos nossos corpos, através de um campo que liga tudo em criação. O poder de visualização é uma dádiva de Deus, para tomarmos o nosso destino em nossas mãos e não termos que viver impotentes. Então, aceitemos grandiosamente este dom e usemo-lo